Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico. E aqui estamos novamente. Esse é o Manda para o Jurídico Podcast, o seu podcast que você sabe que de Juridico Juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila e hoje a mesa tá cheia. Eu gosto assim. Tô aqui muitíssimo bem acompanhado de Pedro de Regina e Natália Dias. Como vão? Tudo bem, graças a Deus. Eu tô rindo aqui porque vou confidenciar pra vocês aqui. Essa aqui é a segunda, que a primeira deu ruim aqui na gravação aqui. Então a gente tá aqui trabalhando com o fuso horário de Rondônia, fuso horário da correria do escritório e problemas técnicos. Porque afinal todo mundo que é grande tem algum problema técnico em algum momento da vida. Mas a gente aqui conserta rápido, troca o carro com a roda girando e vamos que vamos. Tamo crescendo, aí começa a ter esses problemas de gente grande, né? Agora, É isso. Inclusive, agradecer a todo mundo que nos proporcionou bater 10 mil inscritos no YouTube. Também, se não me engano, estamos em 34 no Instagram. Muito obrigado a todo mundo que tá chegando agora. E sejam bem-vindos. Se vocês são novos aqui, comenta aqui embaixo. Seja no Spotify, seja no YouTube, para que a gente saiba que vocês estão aqui, são novos. E é pra gente se conhecer melhor. É sempre bacana, né, Nath? Das coisas da vida que eu nunca vou cansar de dizer, que eu nunca imaginei que estivesse estudando para isso, seria enfrentar problemas técnicos do audiovisual. É verdade. Porque a luz não acendeu, porque o microfone não está na posição correta. A então, advocacia assim, venceu. A advocacia se virou, queridos. Eu não precisei virar Xuxa nem Luciano Huck. Eu estou aqui. Mas, gente, como diz o Pedro, assim, semana corridíssima, mas quando não, né? Só assim que a gente vai, se desenvolve, corre. Na primeira apresentação, eu falei uma coisa que eu acho muito relevante. Quando a gente fala de Manda pro Jurídico, a gente fala de um programa nichado, falando para o universo jurídico. Só que o universo jurídico, ele é amplo de uma forma que a gente já gravou 145 programas e a gente nunca tratou nem do tema, nem das palavras que a gente vai utilizar aqui hoje. Hoje a gente vai falar sobre Amazônia, a gente vai falar sobre ESG, a gente vai falar sobre inteligência artificial, a gente vai falar sobre agronegócio e sobre como isso se relaciona, não só, gente, na esfera jurídica, mas como isso impacta você, o seu país, a sua relação social e a sua economia. E quem vai falar isso com a gente, Rodrigo? Exatamente, Natália. Com essas palavras-chave que você trouxe muito bem aqui para sumarizar o nosso começo de episódio, eu tô aqui com Edson Pontes Pinto, professor, advogado e representante de uma coisa que eu achei bastante interessante, que é definido como Amazonian Desk. Eu achei maravilhoso isso. A gente fala muito de China Desk, Korean Desk, Asian Desk, pronto. Asian Desk. Mas por que não também Amazonian Desk, né? Muito obrigado por participar do nosso projeto aqui, Edson. Bom, primeiro, Rodrigo, obrigado. Nath, obrigado. Pedro, obrigado. Manda para o Jurídico, toda a equipe, muito obrigado por a oportunidade da gente poder falar. A gente vem de longe para trazer um tema que deveria estar perto, mas infelizmente está longe, que é a Amazônia e ESG. Mas, assim, falar um pouco de Amazonian Desk, né? Porque, realmente, quando a gente olha, a distância da Amazônia não é um Chinese Desk, mas provavelmente, assim, talvez a Europa esteja até mais perto para muita gente do sul e do sudeste do Brasil do que o próprio conceito, o próprio conhecimento do que é a Amazônia, né? Então, o que a gente vem discutir aqui hoje, na verdade, são várias Amazônias, várias questões jurídicas que envolvem a Amazônia, projetos, enfim, problemáticas também, e que, com certeza, como o Pedro disse, assim, vence a advocacia e lá em cima vence uma advocacia orientada, visando resolver os problemas da nossa realidade da Amazônia. E aí, antes de começar a apresentação da trajetória do Edson, como ele chegou nesse nicho tão necessário pro Brasil, eu vou falar aqui sobre esses fusos horários, essas correrias que estamos vivendo. Afinal de contas, todo mundo sabe que a advocacia está sempre na correria, está sempre buscando... Em movimento. Em movimento, não só buscando o melhor para os seus clientes, mas também a questão de adiantar, ter seus honorários advocatícios respeitados. Porém, como todo mundo sabe, o judiciário tem um tempo diferente do que o mercado jurídico, a advocacia privada. E aí acaba tendo um certo conflito, né, Edson? E como é que a gente vai conseguir trazer um fluxo de caixa se o tempo da advocacia é diferente do tempo do judiciário? Aí a gente tem uma alternativa, uma solução que é parceira nossa, que vocês conhecem, que é a JustCash, que muitas vezes consegue auxiliar o advogado, a advogada, com a antecipação dos honorários advocatícios para trazer justamente esse conforto, digamos assim, esse fluxo de caixa necessário para que você consiga trabalhar de forma tranquila dentro do seu escritório, pagando as suas contas, pagando também, por que não, seus funcionários, seus advogados, os júniores, os sêniores, etc. E trazendo, assim, uma estabilidade maior para o seu dia a dia, para a sua rotina, né, Nath? Lembrando sempre, gente, que a JustCash, nossa grande parceira, ela possibilita a antecipação de honorários
porém com ações que já tenham sentença com trânsito em julgado, ou seja, já terminou, não é mais cabível recurso, e que essa sentença com trânsito em julgado esteja executando uma pessoa jurídica, e você consegue antecipar honorários de até R$1.000. E, Pedro, dá pra fazer muita coisa com R$1.000, né? Paga-se uma conta de luz no mercado, um cartãozinho de crédito. R$1.000 pra pagar o meu cartão de crédito eu até gostaria, mas eu não posso cometer essa gafe de falar isso aqui que seria mentira. Eu tenho horror de ver a fatura do cartão de Mas, crédito do Pedro. Eu nunca nem vi, mas eu tenho horror de ver. Porque, afinal, a justiça tarda, mas o boleto chega. Então a gente não pode esperar. A gente tem a brincadeira que o Pedro, como é que é, Nath? Que ele é o plano, a questão lá do Minha Casa Ele é o Minha... PAC, ele é o PAC, é o Plano de Aceleração ao Crescimento. 6 meses tá fazendo obra, gente. Pô, mas sei lá, se estiver trabalhando com assessoria pra isso aí, eu vou te ligar então, porque assim, uma coisa que eu odeio é obra. Ah, o Pedro gosta, não é possível. Ele fala que não gosta, mas ele gosta. Não é possível. Aliás, eu já pensei várias vezes em abrir uma empresa de obra, porque a prestação de serviço no Rio disso é caótica. Mas vamos focar aqui que a gente, senão, divaga no assunto e vai embora. Né? Só pra finalizar, o pessoal pode estar se perguntando em quanto tempo a Jusquete vai botar na sua conta esse dinheiro uma vez fechada a sessão de crédito. 24 horas, tá? Então, realmente, ela proporciona esse dinamismo que você talvez esteja precisando. Conheça a Jusquete e em algum lugar da tela vai ter o QR Code, também o link na descrição. Agora, Edson, eu vou te fazer uma pergunta que é bastante interessante e foi a primeira coisa que me chamou a atenção no nosso papo anterior. Esse sotaque que não é da pessoa do norte, me explica isso aí e aí a gente vai conversando sobre a sua trajetória. Bom, vamos lá. Na verdade, esse sotaque do Rio de Janeiro é porque, assim, eu sou natural de Rondônia, né? Eu sou um amazônida de carteirinha, mas quando eu era pequeno, com uns 2 anos, eu vim morar no Rio de Janeiro. Né? E aí morei no Rio de Janeiro até os 12. Dos 12, eu voltei para Porto Velho. E aí fiquei em Porto Velho até a faculdade, fui para Curitiba, fiz a minha graduação na PUC do Paraná. Quando eu acabei minha graduação, eu voltei para Porto Velho para começar a advogar. Né? Por que eu fui para Curitiba? Né? Assim, não tenho familiar, não tenho nada. Mas é porque a minha esposa, que na época era minha namorada, ela foi a Curitiba, porque os irmãos foram estudar lá, e eu fui atrás, claro. Né? E aí a gente terminou a faculdade, a gente inclusive estudou na mesma sala, e aí a gente retornou. Na verdade, ela ficou fazendo mestrado lá, eu retornei, depois ela retornou. E hoje a Dani trabalha no Ministério Público Federal, em Rondônia. Ah, bacana. Bom... eu acho que a gente conversou diversas coisas interessantes sobre esse ponto de vista do Amazonian Desk, mas o que me chama a atenção é o foco, né? O nicho que você trouxe na sua advocacia. E a gente pode falar muitas vezes de nicho como carreira, né? Como área de atuação, como talvez um grupo específico de empresários trabalhando num setor, mas você trouxe o seu nicho dentro de uma região. Isso foi um ponto que me chamou bastante atenção. E aí eu já começo a fazer essa pergunta. Como foi o desenvolvimento? Qual foi o momento que você teve esse gatilho para chegar a definir que, não, eu vou trabalhar com direito dentro da dinâmica amazônica? E como você começou a construir isso? Porque eu acho sensacional isso. Então, assim, quando eu cheguei, né, eu fui para Porto Velho de volta, e muito naquela discussão até assim minha mãe de um lado falando, meu filho, você vai ser servidor, né? Pô, claro, né? Você não vai advogar, pô, não sei o quê. E o estado de servidores públicos, né? Porto Velho é uma cidade de servidores públicos, né? Que, na verdade, assim, o agro arrecada o ICMS do estado e Porto Velho é o centro administrativo. Só que quando eu cheguei lá, eu comecei a olhar as grandes corporações brasileiras, assim, que atuavam na região, como bancos, seguradoras, telecom e tal. Cara, não tinha nenhum escritório de Rondônia que, assim, atuava para essas empresas. Falei, cara, qual é o problema, né? Assim, o que está faltando para a gente conseguir oferecer esse serviço? E foi aí que, na verdade, eu comecei a olhar um pouco essa visão de traçar uma linha no mapa e falar, olha, vocês têm problemas nessa região e, ao ter problemas nessa região, vocês estão consultando escritórios de outras regiões para resolver os problemas daqui. Só que se você chega aqui para resolver um problema daqui, sendo de uma outra região, você vai ter grandes dificuldades. Seja por não entender a cultura, seja por não entender as pessoas, seja por falar um sotaque diferente, né, da realidade. E assim, querendo ou não, é uma capital, mas é uma capital de muro baixo. Todo mundo se conhece, todo mundo sabe o que acontece, principalmente no mundo jurídico. E aí eu comecei a buscar oportunidades em algumas empresas, isso logo no início, há 2 anos de escritório, 1 ano e pouco de escritório. E aí um banco abriu uma oportunidade para a gente e a gente começou a atuar para empresas nesse ponto, ou seja, olhando a Amazônia, mas não a Amazônia como um produto, mas a Amazônia como um contexto. Então a Amazônia, assim, eu vou resolver um problema tributário contextualizando na Amazônia.
Eu vou resolver um problema de contencioso. Um contencioso contextualizando na Amazônia. Mas, ao mesmo tempo, eu vou olhar a Amazônia dentro de um projeto, por exemplo, posso olhar, né, dentro de um projeto dentro da empresa. A empresa trabalha com qual produto? Esse produto. O que a Amazônia pode auxiliar? O que você pode auxiliar a Amazônia, né, em contrapartida do seu produto? Então, a gente acabou olhando que diversos pontos a Amazônia acaba influenciando, o conceito de Amazônia acaba influenciando nas resoluções de problemas jurídicos. Então, não só ambiental, porque as pessoas olham assim, a Amazônia, qual é o problema? É um ambiental. Não, não é um ambiental. Porque se a gente for olhar o ambiental, a gente está falando de uma Amazônia, a gente está falando de floresta, a gente está falando de preservação. Mas existem povos originários. Existe uma economia de uma Amazônia urbana. Existe um agro. Existe uma floresta. E existe uma Amazônia que, sinceramente, na minha opinião, e aí respeito quem discorde, é uma marca que vale muito mais do que o Brasil. Se você chegar para o europeu e você falar Amazônia, ele dá muito mais valor para essa discussão do que você falar de Brasil. Que ele vai remeter a uma outra coisa que, na verdade, talvez nem expresse muito aquilo que nós somos enquanto brasileiros. Então, assim, a Amazônia ela ganhou uma amplitude que é maior do que até mesmo assim, a discussão do nosso continente, que é o Brasil. Né? Eu acho super interessante você ter falado isso, Edson, porque eu gostei na sua apresentação que você falou, eu acho que foi na apresentação, não sei se foi antes ou depois, gente. Enfim, essa dúvida é eterna, essa nossa. dúvida sempre rola. Mas que ele falou que aqui na região sudeste, em outras regiões do Brasil, a gente está muito mais próximo da Europa ou de países europeus do que da própria região norte, da própria Amazônia. E uma coisa que eu tenho feito com frequência é conversar com gringos sobre a visão deles em relação ao Brasil. E isso que você falou é uma grande realidade. O gringo, ele conhece a Amazônia. Então, embora dentro do Brasil a gente tenha uma distância regional de conhecimento, de cultura, do que acontece na região norte, do que acontece na Amazônia, o gringo não. O gringo é a primeira coisa que ele olha em relação ao Brasil, porque é isso que é falado do Brasil para fora. E aí, eu queria que você me dissesse qual é o seu ponto de vista hoje. A gente vai ter a COP30 em Belém, no final do ano. O que eu, particularmente, acho muito relevante. Eu acho que isso vai... Tem muita gente que tem várias opiniões sobre esse tipo de evento. Eu, particularmente, acho que, quando bem aproveitado, você consegue extrair muita coisa interessante, desde atração de capital estrangeiro até desenvolvimento de novos projetos dentro do país. Que você acha que vai trazer algum impacto? A COP30 ela vai conseguir trazer uma visão dessa região do Brasil para o Brasil inteiro? Então, novamente, eu acho que o que você trouxe é um ponto, né, bem peculiar de como o estrangeiro olha o país, né? Então, assim, ele olha certas características do Sudeste, e aí eu digo São Paulo, Rio de Janeiro, e ele olha a Amazônia. E assim, só que se você pergunta para ele o que é a Amazônia, ele não vai saber cada estado. Eu até falo para vocês, quando eu fazia um doutorado fora, em Granada, eu não falava que eu era de Rondônia. Falava que eu era da Amazônia, porque até eu explicar o que é Rondônia, um estado dentro da Amazônia legal brasileira, o cara, não, tá bom, sou da Amazônia. O cara, pô, Amazônia e tal. Mas assim, quando você olha a COP30, ela já traz, tá? Ela já traz hoje muita coisa pro Brasil, porque assim, foi muito inteligente colocar dentro de Belém. Só que assim, qual é o grande receio que eu vejo? Né? A COP30 vai ser um sucesso, ela já é um sucesso. Né? Existe um esforço hercúleo do governo do Pará para fazer disso uma realidade. Mas, assim, o problema não é a COP. O problema é o que vão fazer depois da COP. Porque, assim, esse é um grande problema desses grandes encontros. E aí legado, a gente já pode falar até de conceitos de ESG também, de uma certa forma, trazendo para dentro do corporativo. Mas, assim, o legado e as execuções dos projetos que dali são discutidos. Então, assim, qual é o grande problema hoje? Não existe uma concertação na Amazônia. Não existe hoje na Amazônia uma orientação unificada dos estados e do governo federal para um projeto, talvez que seja benéfico regionalmente. Existem, assim, muitas questões políticas que não vem ao caso a gente discutir aqui, mas existem projetos, eu diria, independentes sendo executados dentro da Amazônia. E eu falo para vocês não só com a visão de advogado, eu falo também com a visão que hoje dentro da universidade eu toco a área de projetos da universidade. Então, assim, toda a parte de captação de recursos e etc. é uma coisa não unificada, não é um pensamento único. Isso gera uma dificuldade. Por quê? Porque o capital externo,
ou seja de fora da Amazônia, do Brasil, de fora da Amazônia para a Amazônia, mas também do exterior, ele precisa de uma certa segurança. E esse eu acho que talvez seja o grande gargalo hoje, olhando para a nossa região. Eu tenho um ponto aí que você falou. Primeiro, assim, o que você fez na advocacia, só voltando aqui, já que a gente acabou indo para frente, é que o que você enxergou na advocacia, querendo ou não, é uma Amazônia azul dentro da advocacia, né? É ali algo, tipo, inexplorado, muito grande, que você conseguiu ali, numa visão de business, querendo ou não, trazer isso pra sua visão de negócio dentro do escritório de advocacia. Querendo muito, não é nem querendo ou não, querendo muito. Assim, business puro, na veia. Isso é muito positivo. Isso é uma forma, inclusive, de, entre aspas, empreender na advocacia. Total. Que não é ensinado em faculdade, mas que a gente, na correria do dia a dia, a gente tem que se virar aquele papel de sócio que a gente estava aqui conversando antes. Não é nada na faculdade, mas o Manda pro Jurídico dá muita dica a de gente empreendedorismo. começou no LLM de Direito e Negócios. Então, assim, isso está na nossa veia, né? Como pessoas e como profissionais. E que você também trouxe isso na sua visão. Agora, sobre o COP, aí voltando aqui agora para o assunto mais moderno da pauta, uma coisa que eu estava conversando, inclusive, anteontem, com uma pessoa que trabalha dentro do Instituto e que vai participar da COP, um Instituto grande. E ele me falou, e aí outra vez, trazendo business para eventos gigantes como esse, ele me falou que o instituto dele, para poder levar o pessoal, que nem é todo mundo, obviamente, né? Mas assim, sei lá, meia dúzia de pessoas no instituto, para poder falar lá no participar da COP e tudo mais, eles devem gastar 1,5 milhão de hospedagem, só de hospedagem. Fora passagem, fora tudo. Por quê? Porque dolarizaram o evento, inflacionou muito e os valores foram estratosféricos. Então, assim, sobre o viés do business, isso pode ser um impeditivo para futuros eventos. Por quê? Porque a infraestrutura, de repente, ficou capenga. A gente sabe que a região norte não tem o holofote da região sul e sudeste, principalmente para eventos gigantes como esse. Geralmente acontece Rio, São Paulo, a gente sabe que fica concentrado nesse eixo. O que você, sendo de lá, enxerga que para futuros eventos como este ou outros possam trazer o holofote para uma região norte, vamos dizer assim, da forma geral, e não que as pessoas acabem se desinteressantes pela ausência da infraestrutura ou por supervalorização de preço, porque o cara pega aquilo como oportunidade e não vê aquilo no longo prazo. Pedro, eu vou te ser bem sincero, assim, o problema que aconteceu na COP30, só para vocês terem uma ideia, carro blindado, o aluguel está $1.000 o dia. Por quê? Porque não tem frota. Assim, as pessoas estão sendo instruídas pelo Sistema S, por algumas organizações do Sistema S, para poder, como alugar a sua casa, sair de lá durante a COP. Ir para um município do interior, como Mosqueiro, Salinas, etc. Então, assim, porque não tem estrutura. De fato, não tem. Assim, isso é realidade. Não tem como a gente falar, pode ter. Não pode ter. Não tem como comparar a região norte com o Rio de Janeiro e São Paulo. A rede hoteleira em nenhuma parte, nem em Manaus, nem em Belém. Mas, assim, foi muito simbólico. E foi simbólico para o momento de Brasil. Tá? Então, esse é o ponto. Então, é um esforço e talvez até mesmo um problema que pode causar que, nessa visão de Brasil, é necessário. Porque não teria o mesmo impacto se a gente fizesse uma COP em São Paulo. Sim, sem dúvida nenhuma. E eu acho que nem se comunicaria tão bem, Vamos ser bem sinceros, né? Trazendo, inclusive, para um assunto que é um assunto de brasileiro, futebol. Mesma coisa. Por que colocaram um estádio lá em Manaus se nem time tem? Sim. Mas porque é simbólico você ter um estádio em Manaus para o estrangeiro ir lá e ver uma partida de futebol. É a mesma coisa da COP. Porque a COP, como eu falei, o problema não é a COP. Para mim, o problema maior é o que nós vamos fazer depois com toda essa discussão. Né? Esse legado e o legado, eu diria, propositivo. Ou se ele será propositivo. Então, essas questões de Amazônia, que, cara, advogados são necessários. Sim. Nós somos necessários em tudo, né? Em todas as discussões, lá estão os advogados. Mas, assim, nessa questão de Amazônia, gente, por quê? Porque a segurança jurídica, na minha opinião, é o ponto principal que a gente pode garantir dentro de negócios. Perfeito. Né? E, assim, Pedro, por exemplo, falou muito no nosso conversa prévia aqui da atuação dele com o exterior e com organizações exterior. Sim, é exatamente o que acontece. A gente recentemente eu fiz assessoria de uma fundação do exterior de um projeto que eles começaram na região norte. Qual é o grande problema deles? E aí? Eu estou complied com isso? Eu consigo resolver esse problema que eu me propus a colocar dinheiro no Brasil para resolver?
E isso é uma questão, gente, que acontece de uma corporação gigante até uma ONG pequena que Verdade. precisa de um auxílio. E falo para vocês, é um braço que, inclusive, eu faço, e eu toco especificamente, que é a parte pro bono olhando para a Amazônia. A gente atua para diversos institutos, instituições, parte de liberdade de imprensa, até mesmo discurso de ódio contra determinados povos originários, povos tradicionais, trabalhos de pro bono, mas olhando nesse aspecto de Amazônia. Porque, Legal. assim, do pequeno ao gigantesco, a pergunta dele vai ser a mesma. Assim, é possível fazer isso? Dá para eu trabalhar na Amazônia? Dá para eu colocar dinheiro lá? Qual é a implicação disso? E é isso que o advogado tem que eu acho que assim, tem um papel importante, mas acima de tudo, ele precisa conhecer a realidade local. Quando você está falando sobre essa sua interface, você está falando de sejam empresas ou qualquer tipo de entidade que esteja fora do Brasil, olhando para o Brasil, eu acho que um dos pontos que a gente tem discutido e vai discutir muito ainda em 25 e em 26 aqui no Brasil, principalmente quem trabalha com negócio, é sobre a atração de capital estrangeiro. Eu acho que isso agora é uma questão que está todo mundo olhando, porque ela virou um ponto sensível, dependendo dos caminhos que a gente vai adotar a partir de agora. Quando você está falando da COP, você está falando de uma intenção de trazer projeto que visa sustentabilidade, tanto do âmbito regulatório quanto do âmbito fiscal. Ou seja, você trazer sustentabilidade. É o que você falou, tem que ser bom para todos os lados que estão operando dentro dessa região. Você acha que, assim, diretrizes que podem chegar até instruções normativas ou legislação, de fato, que regulem o ESG, eles são um fator de atração de capital estrangeiro ou eles são um fator de uma certa repulsa? Tipo, não consigo mexer aí porque tá ficando hiperregulado, é muito difícil lidar. Olha, você tocou num ponto que eu acho que também tem um pouco do viés, né, de como a gente acaba enxergando o próprio conceito de regulação, né? Mas, assim, entendo que a gente tem que fazer uma discussão mínima disso. Principalmente quando a gente toca em um assunto, crédito de carbono. Por que eu digo isso? Porque crédito de carbono é um excelente instrumento, mas ele é um instrumento que sempre estampa jornal em problemas de grilagem, invasões, problemas ambientais e etc. Né? Isso, sim, que eu não estou trazendo nenhuma notícia fora, isso está no jornal. Então, é necessário o crédito de carbono? É muito necessário. Só que a gente tem que realmente ter uma discussão regulatória séria e madura sobre isso. Por quê? Porque não é só papel que a gente quer. É isso que eu falo. O ESG, né, até a Nath comentou do artigo do Valor, assim, a ideia do washing, não é isso que a Amazônia quer. A Amazônia não quer servir de justificativa para projeto só para o outro ver. Não é isso que a gente quer. Então, assim, essa regulação ela é necessária. Agora, o problema, de fato, que é suco de Brasil, é a hiperregulação. É você abrir uma caixa de Pandora no Congresso, e aí vem gente de todos os lugares do Brasil, dá pitaco em um assunto que não faz a mínima ideia do que está fazendo, e a gente tem uma estrutura regulatória que, na verdade, é um verdadeiro poço de custo de transação. É isso. Verdade. Esse é o problema. Né? Olha, essa frase tem que virar rios, tá, Rebeca? Mas é assim, e esse é o problema. Então, assim, não é isso que a gente quer. Né? Assim, a ideia, e eu digo aqui, quando eu digo até usando a palavra, né, com lugar de fala como a Amazônia, não é a questão de proteger, é a questão de ter segurança. E assim, isso não precisa muito. Mas precisa de algo. Mas precisa ser alguém de lá. Porque isso é uma coisa fundamental que você vê quando você trata com alguém que vivencia ou vivenciou porque morou no local versus alguém que só trabalha sem nunca ter ido pro local ou sem nunca ter trabalhado. Então eu vou falar por uma experiência própria. Eu morei na China. É completamente diferente você sentar à mesa com a outra pessoa que já foi pra China, entende como é que funciona a cultura, como é que os caras pensam pra fazer um determinado tipo de contrato, um determinado tipo de negócio, versus uma pessoa que simplesmente está trabalhando com o China Desk, por exemplo, como a gente estava falando aqui, mas nunca pisou na China. Então, no seu caso, na Amazônia, por exemplo, é completamente diferente você contratar, sei lá, uma história de São Paulo, que tem um cliente na região amazônica de forma geral, com um escritório como o seu, que, por exemplo, entende a cultura local, quais são as necessidades, como é que a pessoa funciona sob o ponto de vista cultural dentro daquele ambiente, né? E eu vou te trazer até uma frase de um diretor jurídico de um fundo de investimento cultural até. Ele falou, cara, eu sou um engravatado da Faria Lima.
Assim, eu não sei o que está acontecendo. Sim. E, de fato, ele falou, não sei o que está acontecendo. E o pior, eu achava que sabia, tive N problemas, e hoje em dia, assim, sou extremamente cauteloso, até demais, porque eu já tive problemas no passado, e, de fato, gente, é o que acontece. Existe muito oportunista. Sim. Percebam, inclusive... abrindo um parênteses aqui, o governo federal, na década de 80, fez um projeto de colonização da Amazônia, e especificamente no estado de Rondônia, que o nome do programa era o Novo Eldorado. Qual era a ideia do governo federal? Mandar pessoas de fora da Amazônia para ir lá para derrubar a floresta e começar um projeto de agronegócio. Na verdade, de colonização da Amazônia. Então, perceba, a gente ainda vive um contexto de Velho Oeste. Tem muito oportunista, muito problema, muita gente que realmente assim não segue o mínimo das regulações ambientais, sociais, enfim. E esse é o problema que a gente vive na Amazônia. E, de novo, o jurídico ele é necessário, ou mandar para o jurídico é necessário, porque Gostei. é o ponto de segurança de uma instituição séria para fazer negócio na Amazônia. E aí eu vou te Verdade. fazer uma pergunta, cara, que você tocou num ponto que a gente acha que tem que conversar aqui. A gente falou de ESG, falou de questões ambientais, falou de não amazônicos tentando expandir seus negócios para lá e etc. E tem um ponto que você trouxe aqui na nossa conversa prévia e também lá na reunião que a gente teve, sobre o conflito, não diria, mas os dois polos, né, que é agro e floresta. Como isso consegue conviver de maneira saudável para as duas partes? O agro, do ponto de vista econômico, e a floresta, do ponto de vista ambiental, né? A resposta para isso, Rodrigo, é muito simples. Eu acho que assim, a polêmica, ela é uma polêmica política. Uhum. A resposta para isso é muito simples. Tem legislação que determina. A reserva legal dentro da Amazônia é a maior do Brasil. A legislação determina a maior do Brasil. Então, assim, existe lei que regula isso já. Existe uma forma de proteger a floresta que está previsto ali. Todo dia vocês veem lá, pegando fogo, fumaça. Isso acontece, é assim. Aquilo ali não é invenção. Cara, setembro é um mês terrível pra gente. Por quê? Porque é um mês de seca, não chove, só que começa a fumaça. E assim, a fumaça parece a China. Quando a gente vê do Brasil a China, Uhum. é daquele jeito. O sol laranja e aquela fumaça durante um mês e meio. Mas por que isso acontece? Porque o agro... porque... Não, simplesmente pessoas que não cumprem a lei. São pessoas que invadem áreas de reserva indígena, reserva florestal, taca fogo, derruba a floresta. Isso é crime. Agora, sim, existem pessoas por trás? Não é a questão aqui. A gente não veio discutir isso. A gente veio discutir o seguinte: existe já uma legislação. O que está faltando? Fiscalização? O que está faltando? Persecução penal? O que está faltando? Mas a lei existe. E existem pessoas, Rodrigo, sérias no agronegócio. Isso é uma coisa que a gente precisa falar. Importante falar. Pessoas que fazem coisas erradas, várias. Mas também tem muita gente séria ali. E a gente não pode negar que, de um lado, a gente precisa fazer uma preservação ambiental, cultural, de Amazônia, porque existem tradições, existem comunidades ali de séculos, centenas de séculos ali, que construíram um conceito do que eles são baseado na floresta. Isso precisa ser preservado. Só que, ao mesmo tempo, existe um modelo econômico que também precisa ser respeitado porque está de acordo com a lei. Agora, aquele que não está de acordo com a lei, aí, gente, é uma questão que eu te falei. A resposta é muito simples. Falta fiscalização, falta persecução penal, mas agora o problema é dele. O problema é do cara que é sério. O problema é do cara que produz dentro da Amazônia, respeitando a legislação, exportando o produto brasileiro, arrecadando o ICMS que fez Rondônia não ser um estado no vermelho durante décadas. A culpa é desse cara? Não, também. Eu acho que, assim, quando a gente fala de agronegócio no Brasil, assim, vira uma buzzword, né? Porque, assim,
Ainda mais assim com essa nossa nova forma de obtenção de informação, tudo é baseado em headline, informações muito curtas. Então, agronegócio virou uma buzzword com 2 posicionamentos. Ou as pessoas gostam, ou as pessoas não gostam do agronegócio. Só que eu acho muito importante no papel do Manda Pro Jurídico a gente trazer que o Brasil, gente, ele é um país hoje prestador de serviço do mundo. Então, quando a gente está exportando commodity que tem relação com o agronegócio. Então, você ter um nicho comercial, você ter uma indústria e que ela seja uma indústria correta, coerente, ética, ela é muito importante, tão importante quanto a sua própria existência. Porque ela é uma indústria muitíssimo importante para o Brasil. Então, eu acho que isso não é muito difícil, a gente gosta de... criar dicotomia e eleger vilão ou mocinho. É o preto, branco, com cinza, né? Enquanto o mundo, ele é infinitamente mais complexo do que essa visão simplista. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso, em que existe regulação, em que existem muitos players que têm interesse em cumprir a regulação, como tem outros, não só nesse mercado, como em vários outros, que não têm interesse em cumprir a regulação, sabe? Mas é muito importante falar sobre a importância desse mercado. E, Nath, assim, é uma coisa que... eu não vou falar que a maioria ou a minoria. Eu acho que a questão existem os sérios e existem aqueles que são criminosos. Sim, como qualquer profissão também, né? Exato. Qualquer ramo Então, da assim, atividade. é necessário a gente preservar, como eu disse, a cultura. E eu digo dos povos, quando eu falo povos tradicionais, eu não falo só de população, de comunidades indígenas, comunidades originárias. Ribeirinhos, quilombolas, toda a cultura da Amazônia. Isso não é só importante, isso é primordial para o conceito de Brasil. Só que eu gostei eu penso exatamente o que você falou. Não existe, não tem como a gente trabalhar sempre do bem e o mal. Existem pessoas que, inclusive, é necessário dentro de uma política internacional de ESG respeitar a floresta para conseguir vender lá fora. É porque o agro ele acabou virando um assunto meio que político, né? Porque exato. como ele foi vinculado a uma bandeira de direita, então toda vez que você fala o agro, hoje em dia, com essa polarização política que a gente vive, querendo ou não, ele acaba descambando pro lado da direita. Então, se você é de esquerda, obviamente você é de esquerda mais radical. Se falar uma esquerda, o cara que tem ali um bom senso de entender os dois lados, ele não vai ter essa bandeira. Mas o cara que é mais extremista, ele vai falar, a água é de direita, tá tudo errado, né? Então, assim, o que eu vejo a gente tem que entender a história do Brasil e o que o agro representa para o Brasil. O Brasil é um país que ele exporta majoritariamente commodities. Então, o agro, ele tem uma influência absurda no PIB do Brasil, na economia brasileira. O Brasil não é um país majoritariamente exportador, por exemplo, de tecnologia. Não é a nossa pegada, não é a nossa cultura, não é a nossa história. Então, fazer uma transição de assunto, como que você vê que a gente pode fazer o uso da nossa cultura agro, mas ao mesmo tempo implementando a tecnologia com inteligência artificial e alguma coisa que a gente possa aproveitar nessa toada, a utilização e a otimização da tecnologia para as commodities brasileiras no agro e especialmente na região amazônica. Deixa eu só, antes de fazer uma pergunta, eu posso falar de uma empresa aqui, de um projeto que eu Pode, trabalho? pode. À vontade. Porque eu vou responder o Pedro dando ela como exemplo. Então, eu tenho um projeto com o Diogo chamado Meu Pé de Árvore. E esse projeto, que na verdade é o Diogo, que é o frontman dele, né, o CEO, mas qual é o objetivo? A gente regenera áreas degradadas. Então, assim, mas como? Basicamente, nós plantamos florestas, né? Mas florestas, e aí é que é o ponto também que eu queria trazer sobre agro, sobre Amazônia, de pequenos produtores. As pessoas só olham, porque o latifúndio, porque a grande... Gente, nós temos, assim, milhares de famílias dentro da Amazônia que dependem do agro, de uma economia extrativista para sobreviver. Só que essas pessoas, muitas vezes, elas herdam do pai um título, do avô, que está totalmente fora da legislação. Assim, o pai já degradou o negócio e tal. Qual é o projeto do Meu Pé de Árvore? A gente vai junto com essas pessoas e a gente recebe um financiamento de alguma empresa que queira apoiar o projeto e faz a recomposição florestal de quem está contra. Mas aí, por que eu uso esse exemplo para te responder, Pedro? Porque, além disso, tem todo um trabalho com inteligência artificial dentro desse projeto, tecnologia, de análise por satélite, inclusive predição de problemas como incêndio, problemas como seca, até mesmo implementando questões envolvendo a fauna.
Legal. entendeu? Da Amazônia. Por quê? Porque aí eu trago um outro ponto que é super importante a gente não necessariamente falar aqui no Manda para o Jurídico, mas colocar como um assunto, um hot topic do momento, que não é crédito de carbono, é crédito de biodiversidade. Esse que é o grande ponto olhando para a Amazônia hoje. Porque a gente não fala de só, Nath, da floresta. E olha, a gente acabou de falar aqui várias vezes. Mas é uma necessidade da gente ter uma política de preservação da biodiversidade. O que é crédito de biodiversidade? Crédito de biodiversidade, basicamente, é você receber por serviços ambientais, né? Ou seja, gerar créditos de serviços ambientais que você faz, mas que não só preserva a floresta. Preservam vários aspectos dentro da floresta. Inclusive culturais, digamos assim. E biodiversidade também. Então, assim, é algo muito além do que capturar carbono só. Né? Então, inclusive, dentro de áreas de crédito de carbono, você pode trabalhar crédito de biodiversidade. Né? Então, assim, isso é um ponto super importante, né? A gente olhar. E aí, como é que a tecnologia pode ajudar? Cara, na verdade, a tecnologia é necessária. Inclusive, o agro investe muito em tecnologia, toda essa questão de drone e tal. Mas olhando para a preservação ambiental, projetos que a gente desenvolve hoje envolvendo algoritmos de predição e de análise de imagens de satélite para poder falar o que vai ser esse desmatamento daqui a tantos anos, o que vai ser essa seca daqui a tantos anos. Só para vocês terem uma ideia, a seca é um problema tão grave na Amazônia quanto os problemas que geram, inclusive, problemas como a queimada. Ano passado, o Rio Madeira, que é o principal afluente do Rio Amazonas, que é o que fica em Porto Velho, que passa por Porto Velho, ele chegou numa seca histórica. Você via banco de areia, assim, no rio. Ontem, o rio entrou na cidade. Por causa do período da chuva que foi excessivo. Então, a mudança climática é clara na Amazônia. Assim, os efeitos da mudança climática são claros. Vocês sentem isso de forma muito mais evidente do que a gente aqui. Rio entrando na cidade. E é muito engraçado isso que você falou sobre tecnologia, essas influências, do quanto a tecnologia contribui. No início do ano, a gente teve um cliente que foi para a Amazônia para fazer georreferenciamento. Justamente por causa de questão de crédito de carbono, regularização, de propriedade e tudo mais. E, cara, a Amazônia realmente é um outro mundo, né? Assim, a gente não tem ideia de quão grande é a Amazônia. Então, assim, só para ilustrar, essa pessoa pegou 28 horas de barco para chegar no local e depois 7 dias mato adentro fazendo trabalho de georreferenciamento. Que é uma coisa, tipo, surreal, impensável até então. Por quê? Porque ele pegou lá Starlink, no caso, e foi fazendo georreferenciamento e marcando. Antigamente, ele estava explicando como é que era. Você botava, meio que marcava o ponto ali na latitude e longitude que você conseguia fazer algum tipo de localização e deu. Tipo, se tava 100% certo, que com certeza não tava, era isso aí, você fazia... A margem de erro bem maior, né? Porra, gigante a margem de erro. Porque você tá falando, cara, você tá 7 dias andando pra dentro da mata. É uma loucura. Não tem nada. É assim, ele gravou vídeos... Cara, 28 horas de barco, não preciso explicar mais do que isso, né? Mais de um dia inteiro de barco andando. Ele entra assim, a mata dentro, cara, não tem nada. É uma coisa gigante, é rio, é mato, e você não vê o fim, o horizonte é muito grande, é muito grande. E aí a tecnologia vem muito a agregar nessas questões, que outra vez, nesse caso para ele era um georreferenciamento para poder demarcar a terra ali, para poder fazer, outra vez, nos créditos de carbono e tal. Mas você também pode usar com outras questões, como, por exemplo, controle da fauna, prever um incêndio e aí você antecipar ali a forma como você vai conter um desmatamento, uma queimada, alguma coisa. E a inserção da tecnologia nesse sentido, eu acho que ajuda o agro, beleza, no caso, esse meu cliente, no georreferenciamento dele, mas também as comunidades locais e a preservação da Amazônia como um todo, né? Exato. E só para complementar, porque tem relação com que... Tanto com o que o Edson, que o Pedro falou, e a gente já falou isso aqui num programa com o Fred, que foi um programa muito bom, que a gente falou muito sobre crédito de carbono. Sim. E a gente trouxe um ponto, que é uma resolução da CVM, eu até fui buscar o número aqui, que é a 193 de 2023. Que ela já traz, hoje em dia, uma voluntariedade das empresas de capital aberto de, dentre as suas apresentações, elas incluírem indicadores de sustentabilidade, indicador de biodiversidade. E a partir de 2026, esses indicadores, essa integração com que as empresas de capital aberto apresentam, a Bolsa, ela vai ser obrigatória.
Então, quando você está falando sobre crédito de carbono, agora que o Edson trouxe esse conceito de crédito de biodiversidade, nesse momento atual do Brasil, a gente está falando sobre alguns aspectos que são etéreos e que tem empresas de capital aberto que se voluntariam porque elas têm um posicionamento mais alinhado com essa diretriz. Mas a partir de 2026 isso vai ser obrigatório. Então, até esse uso de tecnologia para você conseguir gerar mais dado, que você vai ter que unir ali as suas demonstrações financeiras, ela vai ser uma coisa essencial, né? Então, isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista. E somado ainda, Nath, ao crescimento e o amadurecimento das legislações na Europa acerca do rastreamento, não só de questões ambientais, mas questões de direitos humanos desses produtos que saem da Amazônia. Então, assim, cada vez mais a orientação da proteção do mercado interno europeu influenciando a forma como nós olhamos esses conceitos de sustentabilidade, ESG, etc. Ou seja, muito na ideia assim, de um efeito Bruxelas dessas questões ambientais. Total. Porque, assim, se a gente não faz, o europeu vai chegar lá e vai falar, cara, mas pra cá é assim. Tá E aí, o que a barrado, gente vai ter que querido. fazer? Não vai fazer, Vai ter né? que fazer. Isso é muito isso. bom, porque isso incentiva você a se regularizar por uma exigência externa, né? Porque às vezes internamente a gente não consegue resolver, por questão de pobreza mesmo, de uma comunidade ribeirinha que ali está fazendo uma extração de um produto, vendendo um produto, alguma coisa assim. Até eu gosto muito de um chocolate que é da Luísa Abram, fazendo até propaganda gratuita aqui para ela, que ela... Todo o cacau que ela compra é cacau selvagem da Amazônia de comunidades ribeirinhas. E ela tem esse selo porque ela exporta para a Europa e ela tem esse selo que obriga ela a dizer que ela tem uma, vamos dizer assim, uma extração e uma cultura de modo sustentável e dentro da legislação, dentro do que ali Uma cadeia é o que é minimamente exigível. Inclusive, ganhamos doces amazônicos Eu aqui. já até que comi. Aqui, meu tá ó. guardado aqui pra daqui a pouco. Esse Coisa é o linda. segredo. Exatamente. Aqui agora vai ter que ter o 2.0 pra ele ganhar mais doces amazônicos. O Edson não sabe, a gente tava com a agenda super lotada. Um dia eu chego do escritório de São Paulo, encontro o Edson com Uma cuia. Com uma cuia cheia... Boa, eu esqueci o tempo. Com uma cuia cheia de bombom. Eu falei, vamos arrumar uma data agora pro Edson. Vamos remanejar a agenda. Ganhou pela boca, ganhou pela boca. Sempre. Pelo estômago, exato. Sempre. Mas antes de puxar agora a pauta os seus estudos, né, sobre inteligência artificial e também o contexto amazônico, vamos falar agora inteligência artificial sobre a Amazônia, mas antes eu vou falar sobre a inteligência artificial do nosso parceiro da Doc9, do WIT, que vai promover dia 24/4 às 10 horas, 1 hora de evento falando sobre os perigos das ferramentas genéricas de inteligência artificial, porque os advogados precisam se preocupar com soluções especializadas. Estamos vivendo agora, o Edson também está acompanhando, todo esse bafafá que está acontecendo por causa do Estúdio Ghibli e o ChatGPT. Enfim, é um tema que está muito novo ainda na nossa rotina, no nosso dia a dia, e já está protagonizando os debates do dia a dia. E o WIT, que é uma ferramenta da nossa parceira, a Doc9, vai trazer respostas, trazer reflexões a partir desse webinar acontecendo de novo, 24 de abril, 24/4, às 10 horas, online e gratuito. O QR Code vai estar em algum lugar da tela e o link na descrição. Afinal de contas, todo mundo está usando cada vez mais inteligência artificial, mas muitas vezes também estamos nos expondo nossos dados, expondo coisas que não estavam no nosso planejamento em ser expostas. Sendo assim, conheçam o WIT através do QR Code e também desse webinar que vai ser incrível. Estaremos presentes, certo? Com certeza. Com certeza. Aliás, só fazendo até uma adição, porque essa coisa de inteligência artificial, hoje todo mundo, quem não usa tá... Meu irmão, tá vivendo em Nárnia, mas assim, foi muito curioso que esse dia saiu uma reportagem e aconteceu já lá comigo, inclusive no escritório. Foi que o TJ do Mato Grosso, se eu não me engano, não me lembro se foi Mato Grosso ou Minas, mas eu sei que é muito diferente. Mato Grosso mas... da decisão agora? Da decisão Mato agora Grosso. que ele usou o artigo que não existe. Foi Mato Grosso, né? Cara, enfim. Tá aí, pronto. A gente já aconteceu isso comigo. Não, obviamente eu não usei porque eu reviso, então eu vi que o cara tava citando e eu comecei a dar esporro na inteligência artificial. Cara, você tá citando jurisprudência que não existe com numeração legal. Sim, tipo assim, é pegadinha do malandro total, assim. E artigo que não existia. Eu falei. Mas tu brigou com ela? Briguei. Cara, quando a Skynet tomar conta, É isso que cuidado, eu ia falar agora. você vai virar um alvo. Aí eu vou ser o Will Smith, né? A lenda ali, vou ter que sobreviver. Eu sou a lenda, o Schwarzenegger, Gente, né? eu sou Eu super robô. simpático
com os meus LLMs, eu sou agradabilíssima. Eu agradeço quando manda coisa, mas quando faz errado, eu também dou esporro. Não, eu anexo até flor, assim, pra agradecer. Eu dou até mando bombom em imagem. Eu dou bom dia e Eu tudo. trato a inteligência artificial como se fosse um funcionário do escritório. Então, se fizer coisa boa, eu elogio, eu agradeço. Se fizer errado, eu corrijo e dou esporro. Gente, mas olha só. E esse caso foi exatamente isso. Ele citou... E ela ainda falava, no caso, vou até fazer uma confidência aqui. Ele falava, segundo a Nancy Andrighi, que é a ministra do STJ, ela fala assim, isso? abre aspas. É. Aí eu fui pesquisar pelo número, Não aí eu falei, existe. você tá errado, eu decidi, me desculpa, eu vou refazer. Aí ele muda o número e vai trazendo outros ministros. Eu falei, o cara também não falou isso não. E aí comecei a ter uma discussão, porra, tu tá me dando informação falsa, tu quer me ajudar, tu quer me prejudicar. Mas, gente, pegando esse gancho do que o Pedro falou, as inteligências artificiais, né, que a gente lida no nosso dia a dia, ChatGPT, Claude, Notebook LM, whatever, eles estão alucinando cada dia menos. Por quê? Ela está se desenvolvendo Tá se e ela faz desenvolvendo. isso, essa alucinação, que é o termo que a gente utiliza, menos. Só que ela ainda faz, tá, gente? Ela ainda faz. Então você, estagiário, advogado júnior, que às TJ vezes... de Mato Grosso. Não tem essa... Não vou citar. Que não tem essas manhas, que você vai, pede uma informação, o cara te... Gente, ele gera mesmo o número do processo. E às vezes, isso já aconteceu comigo. Eu já fiquei procurando, eu não achava. E eu achei, antes de saber que essas alucinações existiam, logo no início, eu achei que eu que tava errado. Eu falei, cara, eu não tô achando. Tá acontecendo alguma coisa. Eu pedi uma pessoa da minha equipe, eu falei, não, gente, realmente não existe. Ela tá alucinando. Mas cuidado, porque alucina menos, mas ainda alucina. Então, rapaziada, tem 2 casos aqui concretos que nos mostram os cuidados que temos que ter e temos que saber também quais são os riscos da inteligência artificial genérica. Então, a Doc9 e o Whit, através desse webinar, vão apresentar para vocês esses riscos e vocês vão estar muito mais bem preparados para encará-los, informados e informados também para encarar esses desafios, né? Que tem que ter um olhar muito preciso, um olhar clínico, para que você evite, enfim, esses deslizes profissionais, certo? QR Code na tela, link na descrição. Conheçam o Whit, conheçam a Doc9, parceira do Manda Pro Jurídico. E agora, Edson? E a galera do Mato Grosso aí do tribunal, diz que viu pelo Manda Pro Jurídico, pra dar uma moral pra gente. E agora, Edson, eu vou perguntar sobre os seus estudos relacionados à inteligência artificial, novas tecnologias, dentro do contexto amazônico, que são suas teses acadêmicas, né? Podemos dizer assim. Isso, cara, esse é um tema que eu vou falar. Se a gente tinha que fazer um 2.0, 3.0, 4.0, 10.0... Trazendo chocolate amazônico, meu irmão. Não, aí eu vou trazer, na próxima eu vou trazer farinha. Não, aí acabou. Açaí. Aí você vai me chamar sempre. Farinha. Aí você vai falar, cara, você não quer ser host, não? Gente, não posso falar, farinha me ganha muito. Jesus, você sabe. Jesus, a moça que trabalha em casa. Gente, eu sou Porra, eu pensei que você tava fascinada quase em me farinha. rezando aqui na quaresma. É mais ou menos. É meio lá, meio cá. Meio lá, meio cá. Mas, cara, farinha me pega. Mas olha diga. só, então, a inteligência artificial é um tema, assim, que me fascina demais, assim, pessoalmente, né? Então, mas dentro da academia, eu levei meu doutorado para discutir uma questão constitucional disso, né? Então, assim, a minha tese de doutorado, ela olha muito para a parte de explicabilidade e transparência de IA, mas olhando sobre um fundo constitucional. Seja porque na PUC do Rio Grande do Sul, a Escola de Direito Constitucional é muito forte com o professor Ingo, e seja porque quando fui a Granada fazer a dupla titulação lá, também dentro de um departamento de Direito Constitucional. E dentro dessas discussões de pensando em direito constitucional e inteligência artificial, uma das coisas que sempre me chamou a atenção é olhar na perspectiva da Amazônia, mas não da Amazônia floresta, mas olhando a Amazônia dos povos originários, né? E por quê? Porque como funciona uma inteligência artificial? Todo o insumo de dados, ele basicamente cria perfis de pessoas, usuários, políticas públicas, etc. E aí, se a gente for olhar, se a gente pega o censo do Brasil, quantos por cento do nosso censo representa uma pessoa, uma população originária da Amazônia? Menos de 1%. Isso começou a trazer não só a questão de discriminação algorítmica, mas justamente de que seria uma ferramenta, ou é uma ferramenta, que quando aplicada pelo poder público, pode gerar gigantescas distorções regionais. Então, dentro disso, o grupo de pesquisa da Católica de Rondônia, que eu coordeno dentro do PPGD, a nossa discussão é a Amazônia, sociedade digital, novas tecnologias e regulação, mas olhando muito para a população da Amazônia. Então, assim, olhar a inteligência artificial. Como é que eu consigo pensar uma inteligência artificial que, de fato, tenha um impacto positivo sobre essas populações?
Como pensar numa inteligência artificial que, de alguma forma, traga o benefício que possa não ser uma LLM genérica que vai ajudar advogados e médicos, etc., mas determinar, que cada vez mais vai fazer isso, determinar orientações de políticas públicas, execuções de políticas públicas. Então, o nosso enfoque agora é esse. Só para trazer um exemplo do que eu estou falando, a gente vai começar a desenvolver um projeto, ele ainda não foi aprovado, a gente vai desenvolver o projeto para criar a gente não sabe se a gente vai criar ou se a gente vai fazer um fine-tuning em algum modelo já existente, mas uma IA baseada em uma população originária, uma população indígena. Aí você vai falar assim, tá, mas para aquela população originária, para aquela população indígena ficar conversando com o ChatGPT? Não. Existem estudos, principalmente na Austrália, com os aborígenes, né, que mostram que inteligências artificiais podem servir muito para preservação cultural. Eu vi isso tudo. Para preservar línguas que estão em ameaça de extinção. Então, o nosso projeto vai ser usar a inteligência artificial para proteger e preservar a cultura de povos originários da Amazônia. Então, seja para que a ANAT possa consultar essa inteligência artificial, esse banco de dados, mas ao mesmo tempo que isso tenha um papel político, público-social. Então, a minha discussão hoje acadêmica é não olhar a inteligência artificial friamente no PL 2338, friamente no AI Act, mas contextualizar isso com a nossa realidade. O que a gente precisa fazer para tornar isso um instrumento importante dentro dessa Amazônia dos povos originários? E isso até trazendo assim para uma questão prática, isso, Edson, imputar informações num sistema para que o LLM, para que essa inteligência artificial ela consiga criar esse perfil, porque tem uma questão do viés, né? Porque a inteligência artificial ela vai criando vieses. E aí, quando você tem uma base de dados muito grande, mas que ela só trata de uma porcentagem de um perfil populacional, e a gente está falando do Brasil, mas também do mundo, você cria uma inteligência artificial que vai desenvolver qualquer coisa, e ela consegue desenvolver tudo enviesado. Claro, então, o ponto é esse, retirar o viés. É o que eu falo de bancos de dados representativos. Eu acho que o grande debate aí, você trouxe muito bem os povos aborígenes e também acaba entrando na dinâmica amazônica, é o apagamento social de certas camadas assim, que fazem parte do que nós somos, né? Do nosso arcabouço cultural, nosso arcabouço social também. Então, acho que você ter esse olhar de todas as legislações que estão sendo discutidas e debatidas sobre inteligência artificial e novas tecnologias, colocando dentro de um artigo 5º da Constituição, tem que ser feito, né? Tem que ser feito. E assim, exatamente o apagamento, quando você for... eu uso o termo muito a invisibilidade, né? Por quê? Porque, assim, a inteligência artificial, cara, não é nada demais do que uma belíssima matemática. E, assim, sendo uma matemática muito bem trabalhada, é probabilístico. É uma questão probabilística. Sim. Então, assim, se eu tenho 0,62% de representação no censo de 2010 da população originária da região norte, dentro da população brasileira, qual é a probabilidade dela representar aquela população? Cara, próximo a zero. Então, há necessidade da gente pensar essas políticas públicas com novas tecnologias, independentemente de PL 2338, independentemente de AI Act, a gente pensar porque cada vez mais, seja no TJ, seja no governo do Estado, seja na União, vão usar inteligências artificiais para executar essas atividades relacionadas a políticas públicas. Sim. Então, assim, se nós já temos um problema de invisibilização dessas populações sem inteligência artificial, com a inteligência artificial isso pode gerar um problema maior ainda. E é esse o nosso enfoque hoje de discussão. E eu acho que é por isso que eu não vejo a inteligência artificial substituindo o ser humano, ainda que algumas profissões você possa fazer esse tipo de consideração, mas ainda não. Por quê? Porque a inteligência artificial, como você disse, ela é matemática, ela é cartesiana. Ela está ali as métricas que ela vão estabelecer e aquilo ela vai gerar informação. Nós somos seres subjetivos, então a gente vai extrair a questão cultural, a questão visual, outras questões que a inteligência artificial não vai conseguir captar. Então, a integração entre o subjetivismo de um ser humano e a probabilidade cartesiana muito alta, estatística lá que ela vai gerar, eu acho que é o cenário ideal que a gente, obviamente, está tentando construir, né, com essas informações. O aspecto da empatia, da intuição e da sensibilidade ainda somos
não há uma competição com a inteligência artificial. Gente, mas o assim, cara que por mora na pouquíssimo região. tempo, tá? O Rodrigo e o Pedro são muito mais otimistas que eu. Pouquíssimo tempo. Inteligência artificial generativa, gente. Assim, E em 5 anos ela vai estar replicando comportamentos empáticos. Anota aí, Natália Dias, tá aqui de hoje. não, mas é porque, olha só, o que acontece? A inteligência artificial ela pode até replicar, mas ela precisa de alguém para inserir os dados para ela, fazer a generação Por dela. enquanto. Mas ela, ainda que por enquanto, quando ela for gerar, ela vai gerar baseado no que ela já tem de informação. Esse é o ponto. Entendeu? Não, mas e assim- aí não vai ter um representante amazônida para chegar e falar que 0,62% da população está representada, porque ela não tem essa estatística, porque ela não representou, ela não gerou essa estatística lá na frente. Mas eu vou falar uma coisa. Concordo com a Nath de novo aqui num ponto. Se a resposta do aluno de direito é depende, a resposta para a inteligência artificial é ainda não. É isso. Ainda não. Ela faz isso? Perfeito. Ainda não. Isso é verdade. Amanhã, meu amigo, eu não sei. Né? Isso é Porque verdade. assim, só esse ano a gente viu DeepSeek, esse ano a gente viu Manus AI, esse ano não sei o quê. Cara, não sei o que vai ser amanhã. Bom, E aí ainda eu- não. Aliás, é o vou- DeepSeek, Não. eu aqui vou falar também, que aqui eu não sou baú para guardar informação. Mó Foi o fofoqueiro DeepSeek que falou, fez eu adoro o DeepSeek, tá? Mas ele que prestou essa informação errada que eu tava citando de exemplo da Nancy Ele Andrighi botou Abiati. Nancy Alô, Andrighi Nancy, oficia lá o DeepSeek. Nancy Andrighi, TJ de Xangai. Mas aí você falou agora o aluno do direito, a resposta depende, você é professor, e aí eu acho que a gente pode já se encaminhar para o nosso... Infelizmente, se encaminhar para o fim do nosso papo, que é falando o seu termômetro dessa nova geração que está chegando e o relacionamento dela não só com a inteligência artificial e também com o aspecto humano. Como você vê isso num curto, médio prazo, assim? Olha, pergunta polêmica. Mas assim, pergunta polêmica, mas que necessário, né? Porque dentro do ensino jurídico, e eu aqui falando especificamente de graduação, né? Do início ali da nossa formação no direito. Acho que a grande questão hoje, o que as tecnologias fazem? São verdadeiras muletas, né? Assim, o ensino online, a aula online ajudou a tornar isso acessível. Só que a aula online criou uma figura, né, de aula vampeta, né? O professor finge que ensina e o aluno finge que aprende, né? E isso, mas trouxe uma comodidade, aprender em casa, mas não aprende. A gente tem outras ferramentas e a gente chegou com a inteligência artificial. A inteligência artificial é um problema sério, porque a inteligência artificial ela não vai ajudar o imaturo. Ela não vai ajudar. A inteligência artificial é um problema de maturidade. Ela vai trazer para o ensino, já traz, na verdade, um problema de maturidade. E eu não falo só de graduação. Eu falo que a necessidade, eu falo como pai. Eu tenho um filho de 6 e um de 4. A necessidade da gente pensar que essas crianças, como é que elas vão aprender? Sumarizar as coisas, facilitar as coisas, é de fato a melhor forma do aprendizado? Porque a gente aprendeu buscando, pesquisando, indo atrás, suando, correndo atrás de outras pessoas para aprender com o exemplo, para aprender com a experiência. A inteligência artificial ela entrega isso muito empacotado e cada vez mais, como disse a Nath, evoluído, personalizado, etc. Como eu vejo isso hoje no ensino? Um problema geracional. Você tem uma diferença muito grande entre o que os nossos pais viam como objetivo, o que eles nos passaram, que já é diferente deles, como objetivo, e o que a gente vê numa geração agora como objetivo. Inclusive, todos nós aqui tivemos a seguinte sensação. Os nossos pais, eles queriam que a gente fosse o quê? Pessoas do bem, honestos, e que dê valor ao trabalho, e beleza. Se você ia ser feliz ou não, cara, espero que sim, mas, trilhe o seu caminho. Tá no segundo Hoje, plano. o que a gente faz? A gente quer cercar de todos os lados e saber, e fazer, e botar, Evitar e mastigar. frustração, não e sei aí o vem quê. uma inteligência artificial que te ajuda a fazer isso e etc. E canta musiquinha, faz imagem para não sei o que lá, estúdio não sei das quantas. E o mundo vira uma coisa cada vez mais esférica e assim, e que a gente coloca a geração lá dentro, só que ao mesmo tempo os desafios da realidade permanecem. Então, qual é o desafio como professor hoje? O desafio como professor hoje, eu acho que não é do professor do direito. Eu acho que o desafio maior hoje é de quem constrói o caráter, que é no ensino fundamental e médio. Porque hoje, o que eu vejo é justamente um impacto geracional que eu não via antes
E eu falo isso, dou aula há 13 anos. Então, assim, eu não via antes. Não Você via viu essa mudança? Você vê um impacto geracional. As crianças, eu digo jovens, hoje eles são muito inteligentes. A questão não é a capacidade intelectual. A questão, para mim, é comportamental. Mas você acha que as pessoas estão, vou usar um termo agressivo, emburrecendo? Elas estão se acomodando. Você sabe que isso tem um afeta o nosso processo evolutivo, né? Total. Porque isso vai Mas condicionar. você viu que tem vários estudos que Sim. falam que assim, essa geração Eu sou talvez viciada nesses seja estudos. as gerações, a primeira geração que o QI é menor do que a geração anterior. Talvez eu sou essa viciada. seja a primeira geração que tenha esse resultado. Mas eu acho que não é uma questão de emburrecer, Nath. Eu acho que é uma questão de tá acomodado. Mas isso não porque gera... é mais fácil, né? É o que você falou. Antigamente, você... Porra, exemplo ridículo de que é contencioso. A gente tinha que comprar revista dos tribunais. Quando você tem meia idade, você pegou isso. Era um livrinho... Rodrigo não, né, Rodrigo? Jovens. Revista eu não peguei, Isso não. aqui é um ciclo olímpico só de diferença. Tá tirando essa onda aqui, ó. Ciclo olímpico. Eu não sou ciclo olímpico, Mas não. a carinha de 28, vambora. Aí- Sou ciclo olímpico em um quarto. Ciclo olímpico é boa. E aí, o que acontece? Você esperava o tribunal compilar as decisões, jurisprudências durante o ano pra lançar a revista no final de mês. Você comprava os livrinhos, que era muito bonito, até pra decorar a prateleira, era legal. É legal mesmo. E aí você pescava a jurisprudência ali. Não tinha TJ, RJ ou TJ qualquer J aí, consulta jurisprudencial, você joga na internet, que é público, que aliás é uma coisa muito positiva do Brasil. Porque se você for pesquisar, por exemplo, jurisprudência, os precedentes, né, nos Estados Unidos, é tudo banco de dados pago. A maioria do mundo é pago os bancos de dados. O Brasil é público, então isso é muito bom. Mas essa comodidade também traz a ausência que a dificuldade cria e faz você pensar. É o que a gente está lapidando muito o contexto, e aí, como o contexto que você está inserido, que molda o estudante, molda o ser humano, como o contexto está lapidado, o cara não precisa ser lapidado. Exatamente. E que é uma coisa que é uma cultura, o Rodrigo sabe, que o Rodrigo já trabalhou comigo, inclusive, que a gente tem lá no escritório, que é... Cara, antes de você perguntar, principalmente estagiário, júnior ali, que tá começando naturalmente, não tem todas as informações, o que você já pesquisou sobre esse assunto e o porquê que você não conseguiu chegar na resposta que eu te pedi? Porque é muito simples você chegar, por exemplo, estudante de direito, perguntar pro professor, no seu caso, e falar qual que é a resposta desse caso aqui, desse caso concreto do seu exercício que você passou para dever de casa, sei lá. Você vai falar, óbvio, você sabe como é que é a resposta. E se você falar para ele de pronto, ele vai anotar, ele não vai nem absorver aquela resposta. Ele vai simplesmente copiar o que você transcreveu, o que você falou, e não vai aprender. Então, eu acho que o exercício, por conta do comodismo hoje em dia, também cabe a gente que está, naturalmente, por ser mais velho, já está numa posição maior, instigar o aluno ou o profissional mais júnior a pensar. Cara, o que você já fez para chegar nessa informação? Por que você trouxe isso? Por que você não conseguiu chegar aqui? O que você trouxe de informação? O que você fez de pesquisa, de estudo, para você tá vindo com essa dúvida aqui? Você já pesquisou? Você já estudou sobre o caso? Ou você simplesmente jogou numa inteligência artificial, pegou uma pergunta e a resposta que ela te deu não foi suficiente? Então, assim, eu acho que também eu entendo que a geração atual, por uma questão de facilidade no acesso de informação, ela se acomoda, o que é natural do ser humano. É natural do ser humano se acomodar, porque o conforto é confortável. Então, você tá numa situação onde que você, de repente, não precisa demandar energia, porque isso é coisa do nosso cérebro. Se você parar para estudar psicologicamente, psiquicamente, o nosso cérebro ele tenta gastar o menos energia possível para chegar onde ele quer chegar. Então, se você consegue gastar menos energia para chegar naquela informação, seja lá por que motivo, que perguntou o professor, chegou no chat GPT ou perguntou por um cara mais sênior, cara, seu cérebro vai falar, porra, ganhei, sou vitorioso aqui. E se você não desconstituir esse vício, entre aspas, no seu cérebro, você vai estar sempre buscando a informação fácil para chegar na resolução do seu conflito. Eu né? concordo, mas assim... eu concordo 100% contigo, mas quando eu coloco o problema, talvez, um passo antes, eu dou um exemplo do meu filho mais velho. Uma vez a gente estava num resort, no Nickelodeon, e aí ele sentou na frente, gostava na época muito de Patrulha Canina, sentou na frente da TV. Um clássico. Criançada adora esse sentou desenho. na frente da TV, tava passando Baby Shark. Ele chegou, pai, tira aí, coloca o Patrulha Canina. Falou, meu filho, os Incas e os Maias, eles assistiam desenho assim. Eles sentavam na frente da TV, esperava a hora do desenho que ele gostava, passar e assistia. Não é tirar e colocar. A ansiedade de uma criança, à época, com 4 anos, de não esperar, de não saber esperar e de querer que
o resultado tecnológico faça ele gastar menos energia. De alguma forma, que sim. dê o resultado imediato para ele. É assim o problema geracional. O ChatGPT, ele não é uma ferramenta que ele, de alguma forma, estragou a pessoa. Não, ele simplesmente desbloqueou algo que já é natural. Igual você falou, é uma questão da espécie, gastar menos energia. Então, assim, o que o ChatGPT faz é dar uma resposta para ele que ele sempre quis, do jeito mais fácil. Só que antes a gente tinha que gastar energia. Só que o que isso nos trouxe? Casca, couro duro. Então, resiliência, resolução de problema, que querendo ou não, vamos ser bem sinceros, é o que a gente faz. Como advogado, a gente resolve problema, seja de qual jeito for. A gente resolve problema. O que a gente faz? A resiliência. Saber que a gente precisa gastar tempo, investir, conversar, pessoas, conhecer, comunicar, para chegar no resultado. Esse é um problema que a gente vê hoje. Né? Eu tenho certeza que você vê no seu escritório, a gente vê no nosso escritório, enfim, a Tati vendo dela, o Rodrigo, enfim. Todo mundo vê o mesmo problema. Então, a questão da tecnologia não é a fonte do problema. A questão da tecnologia é como ela potencializa, e aí trazendo a palavra da Nath, cada vez mais, até amanhã, a inteligência artificial generativa vai potencializar isso. Então, assim, a inteligência artificial não é uma discussão de PL 2338, AI Act, não é do cientista da computação. Tem que ser uma discussão do pedagogo. Sim. Tem que ser uma discussão do educador. Perfeito. Tem que ser uma discussão do psicólogo. Porque hoje tem gente se consultando com IA para terapia. É verdade. Sim, e não estou falando de questão antiética, eu estou falando de questão de resultado. O que vai ser dessa pessoa? É bom? Não sei. A resposta é ainda não, mas não sei. Pode ser Pode que amanhã ser que seja. seja. Mas é uma discussão que a gente precisa ter em todos esses setores. E a educação, gente, eu falo porque assim, se me preocupa o jovem da graduação, me preocupa 1 milhão de vezes mais a criança no ensino fundamental e a criança O no que, ensino vai estar? médio. O que teremos de tecnologia até lá, né? E eu não estou falando só, Rodrigo, na questão de a criança ter acesso a uma informação de pedófilo ou ser vítima de não sei o quê. Não, eu estou falando realmente a construção do caráter da pessoa, da criança, baseado em ferramentas de inteligência artificial. Não tô demonizando, estou falando que a discussão é necessária. E não é uma discussão de PL. O PL não resolve esse problema. Perfeito. Mais algo a adicionar, gente? Eu acho que é... É um bom gancho pro reflexivo. Bom gancho reflexivo aí. Eu acho que, infelizmente, como te falei, a gente está tendo que encerrar o nosso episódio de hoje. Mas, Edson, muito obrigado pela tua participação, cara. Eu acho que a gente trouxe temas que a gente já esperava que fossem novos, mas em temas que a gente já debate, a gente vai trazer reflexões importantes Novas também. perspectivas. Novas óticas. Sem Novas óticas. dúvida. Obrigado mesmo pela sua participação, cara. Episódio, sensacional. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado, Nath. Obrigado, Rodrigo. Obrigado à equipe do Manda Pro Jurídico. Assim, um prazer grande ter participado com vocês aqui. Fica o convite para vocês nos visitarem. É vamos. longe. 28 horas de barco, não. Mas umas 7 horas de avião você vai pegar. Mas você sabe que eu já tive um cliente que fez o Festival de Cinema de Alter do Chão. Pô, legal. E aí... Pô, a gente tem que conversar, tu tava então. no escritório nessa época, né? Tava. E aí e aí, voltando um pouco assim, mas só pra concluir, uma das coisas que eles tiveram também necessidade, que eles enxergaram ali, foi justamente ter alguém de lá para fazer inserção cultural local, e assim, isso cresceu assim exponencialmente o festival que eles organizam. Exato. Eu Rondônia até tem um falei... probleminha de malha aérea, né? Então, tivemos pior já, assim, melhorou um pouco, mas ainda assim, na verdade, não é só Rondônia, Nath. O norte todo depende de hub como Brasília, por exemplo. Então, assim, a gente tem voo direto, mas não tem todo dia. E, assim, o problema maior é o preço. É caro, né? É muito caro. mas... Isso acho que acaba desincentivando as pessoas a irem pro norte. Ou até pro Brasil, Nordeste Não, também é uma e a coisa. gente citou uma coisa aqui simples, né? Que a gente resolveria na Amazônia. Muito mais voos internacionais que parassem na Amazônia. Isso resolveria, Não, trazer total. muito negócio, enfim. Nossa, mas com isso... certeza. Isso é o 3.0, 2.0. Eu acho que manda pra Amazônia, gente. A gente pode ter fazer aí um lá na beira do rio, hein? Legal, né? Mas Pô, comendo ia ser peixe. legal, Comendo faria. peixe. Eu vou te falar uma coisa. E o bombom. Vou falar uma coisa. Se der tudo certo com o Vasco esse ano, Ih, lá, velho. eu estarei Aí- próximo de Rondônia no final do ano, em Santa Cruz de la Sierra. Não, aí- Dá pra fazer uma parada lá, porque o Vasco pode estar na final da Sul-Americana. Não, para. E se tiver, eu vou ter que ir. Não vai ter jeito. Vou torcer. Então. Torce pro Vasco, que a gente vou vai torcer, vou comer esse torcer. peixe lá. Já que você tá colocando essa condicionante, eu vou torcer pro Então, Vasco. Mas vamos trabalhar com temos mais um hipóteses vascaíno. possíveis, né? Mas é que eu já tinha combinado isso com ele na conversa prévia, que ele vai torcer pro Botafogo na final da Libertadores. Entendi. Mas também vamos trabalhar com hipóteses possíveis. Vamos programar um voo.
Programar o Vamos voo. organizar desde já. Fazer manda Baicultura de Ribeirinhas, manda pra Amazônia e vamos que vamos. Rapaziada, episódio sensacional, como vocês puderam ver. Obrigado por terem ouvido até o fim. E, cara, se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem esse episódio que, cara, é inédito. Agora, Vai sair maior daqui. temos Se assistir inédito. até o final, vai sair maior. Vai sair. Fica Vai tranquilo. sair mais coisa e o Manda vai crescer cada vez mais graças à participação de vocês e o engajamento de vocês. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito nas últimas semanas, nos últimos meses, né? E vamos pra cima. E pra qualquer outra dúvida, eu tenho certeza que vocês já sabem. Até vocês que chegaram agora, né? Manda pro Jurídico. Valeu, um grande abraço e até semana que vem.